a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. O vídeo hoje eu vou falar um pouquinho sobre regas de suculentas. Muita gente começa no cultivo e tem muitas dúvidas de quando regar, o que é estresse hídrico, qual a quantidade de rega correta, um monte de dúvida, né, que todo iniciante tem. Então eu vou tentar ajudar aqui, gente, falando um pouquinho aqui do meu cultivo, tá? Porque a rega você ajusta de acordo com o seu cultivo. O que você quer da sua suculenta, como você quer que ela se desenvolva e como que vai ser, tá? Então isso você vai ajustar a rega de acordo com o seu cultivo. O importante, uma coisa que eu vou deixar aqui que é bem importante, é quando você efetuar uma rega, faça uma rega eficiente. O que é uma rega eficiente, gente? Molhar de verdade. Você pegar o regador, a mangueira e regar bastante, até que a água escorra por vaso. Ali é uma rega suficiente. Não você pegar um pouquinho de água e joga um pouquinho hoje, joga um pouquinho amanhã. Isso não é rega, tá? Regar é você fazer uma rega eficiente. Rega para o vaso escorrer água. Isso é uma rega eficiente. E é importante que você faça a rega dessa maneira. Aí, a pausa de rega vai ser de uma semana. No meu cultivo aqui, a grande maioria das minhas suculentas é uma vez por semana. Uma ou outra que eu vejo que realmente elas têm a necessidade que regue mais de uma vez por semana, que às vezes, não é sempre não, tá? Que eu passo aí já molho elas assim, mas é difícil. O padrão aqui pra mim, gente, é uma vez por semana. Porque muita gente acha que você ir lá jogar um pouquinho de água só na suculenta é o suficiente. Não, se você vai fazer uma rega, é uma rega eficiente. Molhe de verdade para o vaso escorrer e assim você dá a pausa de rega de uma semana, de 10 dias. Isso você vai ajustar de acordo com o seu cultivo, tá bem? E a sua região, não é nem seu cultivo às vezes, é de acordo com a sua região, porque às vezes tem região que é tão quente, faz tanto sol, venta tanto, que as plantas secam muito rápido. Esse aqui é um babalu, ainda não tá tão bonitinho, tão colorido, né, mas essa plantinha fica linda. Essa aqui é uma que você pode espaçar bem as regas, quanto mais estresse hídrico você faz e mais sol ela pega, mais colorida ela fica. Então esse aqui eu mudei recente de vaso e ele não tá tão coloridinho. Mas é uma planta que ela vai super bem você espaçando as regas e ela se colore bastante. O estresse hídrico é isso, gente. Você espaçar as regas das plantas para elas ficar coloridas e compactas, tá? Isso aí varia de acordo com o seu cultivo. O que você quer da sua plantinha? Você quer que ela não cresça tanto e quer que fique pequenininha, compacta e colorida. Então é o estresse hídrico que você vai fazer. E de quanto tempo é estresse hídrico, Nilda? Aí você que vai determinar. Você vai regar a cada 10 dias, a cada 15 dias. E vai ver de acordo com que ela fique bem sem desidratar. Porque tem planta que você vai ficar aí 15, 20 dias e ela não vai sentir, ela não vai se desidratar. Mas tem plantas que você vai regar uma vez por semana, chega no meio da semana ela já está querendo água de novo. Então isso é observação, para você conseguir fazer um estresse hídrico sem prejudicar a sua planta. Porque algumas plantas realmente elas precisam de mais água, elas não se desenvolvem bem se você não regar. Uma que eu reparo que ela exige um pouquinho mais de rega é essa aqui, a Atomy. Ela é uma plantinha muito pequenininha, com a folhinha muito fina. E aqui no meu cultivo ela pede um pouquinho mais de rega. Porque ela também tá nesse vaso, gente, que seca super rápido. É esse daqui, ó. Isso é uma cerâmica fria e ela seca super rápido. Mas agora ela tá indo bem. É uma plantinha de porte pequenininho, ó. Coisa mais fofa que é. E ela tá até bem coloridinha, tá vendo, ó? E eu deixo ela aqui, ó, porque eu reparo também que ela não gosta de sol muito intenso, não. Aí ela pega todo o sol da manhã e fica aqui mais escondidinha ali no meio. E essa aqui, às vezes, eu rego ela 2 vezes na semana. Não é sempre também não, tá? Mas eu dou mais atenção na rega dela. E a maioria aqui é uma vez por semana. As agavoides, principalmente, gente, é uma vez por semana.
Eu acho mais assertível também o cultivo assim, vasinho de barro. E não é impermeabilizado, tá? É vaso de barro cru. Porque elas são muito gorduchas, gente. Muito gorducha mesmo. Aí você vai reparar, a planta tá se desenvolvendo, ela não tá se desidratando, então tá tudo certo, tá? Mas se tá num vaso de barro, elas não estão se hidratando, elas não estão se desenvolvendo, você precisa aumentar a rega ou rever o seu substrato, tá? Se não está muito drenável, se a rega está realmente sendo eficiente, você está regando com eficiência esse vaso, ou você está só jogando uma aguinha que às vezes você molha tão rápido e a água não vai, não penetra. Aqui eu uso esse truque, eu rego aqui, aí eu venho para esse vaso e rego, volto aqui e rego de novo, para eu ter certeza que foi bastante água ali, para mim poder dar essa pausa tranquilo, né? Então tem essa questão também, que é observação. Você observar como elas estão evoluindo para você poder ajustar a sua rega de acordo com o seu cultivo. Outra questão, o estresse hídrico você pode, e é essencial que você faça, se acaso você tem um espaço aí no seu cultivo e não está recebendo a quantidade de sol que elas precisam, gente. É no mínimo é 4 horas de sol, para elas ficar bem. Mas se elas estão recebendo menos disso, ou é esse o limite, aí você vai ter que espaçar as regas mesmo. Por quê? O sol já ali já está sendo ineficaz. Se você começa a regar muito, aí vai ficar aquela planta meio chiolada, sem graça. E com o estresse hídrico, ela vai ajudar a manter essa planta mais compacta, né? Mais colorida. Então, uma das indicações do estresse hídrico é caso a sua planta não receba sol o suficiente, tá? É legal que faça assim para ela se manter mais coloridinha, mais compacta, né? Faz toda a diferença. Porque quando a planta recebe rega demais, ela cresce mais, tá? Ela vai crescer mais caso você regue elas com mais frequência. Aqui, questão de vaso, gente. No meu cultivo, eu não tenho vaso sem furo. Muita gente pergunta, Nilda, os seus vasos pequenininhos têm furo? Sim, gente. Todos os meus vasos, o menorzinho possível, todos são furados, tá? Todos são furados. Eu não consigo cultivar um vaso sem furo. Não adianta, porque quando eu molho de verdade, né? E o vaso sem furo, ele não tem onde drenar a água. Então a água vai ficar parada ali e às vezes é complicado. No meu cultivo não dá certo, mas tem gente que consegue cultivar sem problema, tá? Mas para não arriscar, eu prefiro não ter. Meus vasos todos são furados. Aqui, gente, esse vaso é um vaso bem grande e ele é fundo. Tem necessidade de eu colocar só terra aqui? Não, nem devo. Aqui tem metade drenagem e metade substrato, para elas não demorar tanto de secar, porque quando demora muito de secar, as raízes ficam muito tempo submersa e é um substrato muito úmido, acontece a podridão de caule, né, gente? Aí vem aquele fungo e acaba com a sua plantinha, né? Quando você vai ver, ela tá lá toda despetalada. E tem algumas plantas, gente, que a gente é mistério. Aqui tem uma pra mim que, olha, eu nunca consegui ajustar ela direito aqui no meu cultivo, que é a Titubans, a outra também é a Albert Barnes, Margaret Rap. São plantinhas que pra mim elas sempre se despetalam, tá? São plantinhas complicadinhas e tem algumas que infelizmente são assim, né? A gente não consegue. Aqui vaso de barro, ela fungou do mesmo jeito, que aqui tinha uma, né, que ela se despetalou. A vantagem dessa plantinha, gente, é que ela brota muito por folhinha, aqui, ó. Aqui já é mudinha de folhinha. Então, a vantagem é essa. Mas é uma plantinha que ela é bem complicadinha nessa questão. Ajustar a rega de mais, rega de menos, o que ela gosta, eu não descobri ainda, tá? Aqui é uma Margaret Rap. Essa bichinha aí é bem complicadinha. E tá assim, gente. Agora é uma época que é complicadinha, né? Começa que tem bastante aparições de cochonilhas, bastante fungos, infelizmente, que é uma época de extremo calor e alta umidade, porque chove bastante. Então,
ajustar aí também. É uma época que você deve regar menos ou rega mais as suas suculentas? É uma época que a gente deve regar menos, tá? Regar menos para manter as plantas por mais tempo seca, para não ter tanta incidência de fungos. Ajustar, fazer esse ajuste agora, primavera, verão, é interessante, porque aí, gente, elas não vão se propagar tanto fungo, porque agora é aquela época que vem aquele mormaço quente, né? De calor, tudo. Então, manter elas um pouquinho com estresse hídrico nessa época faz bem. As que você tem controle de rega, né? Porque às vezes a gente não tem, tá no tempo. Eu tenho muita planta aqui que tá no tempo. As daqui da estufa eu consigo fazer isso. Se você cultiva também numa área coberta, você também vai conseguir fazer, molhar menos nessa época. Muita gente faz ao contrário, né? Molha mais nessa época e molha menos no outono. Não. No caso do outono, que é muito seca, as regas têm que ser mais frequentes, né? Então, isso é de acordo com o cultivo, né, gente? Cada um cultiva de um jeito, cada um faz do seu jeito. Mas o estresse hídrico é interessante fazer nessa época do ano para mantê-las mais secas por mais tempo, para ver se a propagação de fungos é menos. Porque, infelizmente, é uma condição, né, que acontece agora, né? Fungos, o aumento das cochonilhas, agora tem mais aumentos, mais incidência de cochonilha, então a prevenção agora também é menos. Ó, já comecei a entrar em outro assunto, né, gente? Mas vale aí. Prevenção também. O que é prevenção, Nilda? É você fazer uma aplicação de um sulfato de cobre, enxofre também ajuda bastante para os fungos não se propagar tanto, porque tem algumas plantinhas que não tem esse problema de fungos, mas tem outras que infelizmente elas são acometidas por fungos, né? Os fungos perseguem elas, né? Fungo, cochonilha. Tem umas que a gente fala que é as bichentas, né? Que é as perebentinhas, né? Porque elas atraem muita cochonilha, muito fungo. E infelizmente, tem essas que são assim. Então, a gente vai conversando, acaba, né, fugindo um pouquinho do assunto. Mas eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, né? Sobre o estresse hídrico, quando regar você ajusta de acordo com o seu cultivo, como que você quer que a sua planta evolui. Se você quer que ela cresça um pouquinho mais rápido, você molha um pouquinho mais, gente. Molhar, mas sempre respeitando, né, a questão do substrato secar. Igual eu falei, tem que esperar o substrato secar para você fazer uma rega. Porque caso você não espere e essa planta fique sempre com a raiz úmida, ela pode vir a fungar o caule, tá bem? Suculenta é essencial que você respeite essa regra. Espere secar para poder regar de novo. Aí você vai ajustar. Ela fica bem sem rega por quanto tempo? 8 dias, 10 dias, 15 dias. Como é o meu clima? Chove muito, é úmido, o clima é sempre ameno. Se o clima é sempre ameno, gente, chove bastante, não venta tanto, você vai ajustar essa sua rega aí para 10, 12 dias e elas vão ficar super bem, ou às vezes até mais, tá? Então, observa aí quanto tempo as suas plantas ficam bem sem rega. Elas não vão... A gente perde planta mais por regar demais do que por regar de menos, tá? E também, quando você não faz aquela rega eficaz que eu falei, muita gente só vem aqui, joga um pinguinho d'água e pronto, elas não vão se desenvolver bem, elas não vão crescer, elas não vão dar mudinhas e vão sempre ficar aquelas plantas mirradinhas. Mas se você faz aquela rega eficiente e ajusta aí quanto tempo a minha plantinha fica bem sem rega, você vai ter sucesso aí no seu cultivo. Então o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa um like aí pra mim, se inscreva aqui no canal. Eu agradeço, tchau e até o próximo!